Shalom, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Marcos capítulo 9, no versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A dúvida deste homem era se Jesus podia, porque os discípulos não puderam. A dúvida não é se ele queria, mas se ele podia. Muitas vezes os crentes pensam assim: eu sei que Deus pode me curar, mas será que Ele quer curar? Essa dualidade, essa interpretação. Uma vez eu li um livro que falava que a respeito do sofrimento humano, as mazelas deste mundo, doenças, sofrimentos, que tínhamos três opções. Ou Deus, Ele quer, mas não pode, por isso que o mundo está assim. Falta ali poder para libertar as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo. Ou Ele é um Deus que tem amor e falta poder, ou Ele é um Deus que pode, mas não se importa, por isso que Ele não faz. Falta ali o querer. Ele pode fazer, mas Ele não quer. Ou a terceira opção, Ele quer, não, Ele não quer e nem pode. Como se fizesse um relógio, dá-se corda e deixasse lá, entendeu? Um Deus que não se importa e que não faz nada. Essa é a mentalidade das pessoas. Deus criou o mundo perfeito, Ele se tornou imperfeito pela queda. Não é a vontade de Deus o sofrimento humano. Tanto que Ele vai fazer novos céus e nova terra, né? Então, a opção que Ele falou é o seguinte: é impossível que Deus, ao mesmo tempo, seja bom, onipotente e o mundo esteja como ele esteja. O mundo está como ele está, ou porque Deus ama e não tem poder para curar, libertar, ou ele tem poder e não se importa. Aí o autor do livro diz o seguinte: mas é impossível que ele se importe, tenha poder, todo poder, e o mundo esteja como ele está. É impossível. Se o mundo está como ele está, ou falta a Deus poder para libertar, ou falta a Deus o se importar. Porque se ele se importar e ele tem todo o poder, por que não faz? Você está vendo? Essa é uma pergunta muito profunda, que se você não conhece a Deus, coloca Deus no banco dos réus sem que ele tenha culpa. Porque tudo aconteceu por causa de Adão e Eva e a escolha errada deles. Não foi Deus que criou o mal, mas ele veio pela escolha errada de Adão e Eva, né? Então por que Deus fez Adão e Eva de uma maneira que eles fizessem escolhas? Se Deus criasse o homem sem a condição de escolha, o inimigo ia colocar assim: Deus criou os homens autômatos, forçados a adorá-lo, ninguém pode deixar Deus. Ia dizer que Deus forçou os homens. E entre a opção de deixar o homem livre para escolher ou forçar o homem a adorar, Deus optou por fazer o homem livre. Aqueles que o quiserem vão até ele. Os que não querem, infelizmente são a maioria, não vão. Dizem: mas aí Deus não devia ter criado o homem. Mas Deus criou o homem livre, e aqueles que escolherem irão habitar com ele, haverá novos céus e nova terra. Quando nós tentamos colocar um oceano dentro de um copo de água, não cabe. Não tem como, pessoal. Para você entender a Deus, você precisa do Espírito de Deus, porque Ele revela o coração de Deus. Não lhe falta nem amor e nem poder. A questão do livre-arbítrio e a soberania de Deus, ela não entra em choque.
E ela não é um absurdo. O fato de Deus ter criado o homem livre e ele escolher o pecado não é culpa de Deus e nem erro de Deus. Não aproveitar a oportunidade. O evangelho está sendo pregado a toda criatura. Portanto, Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que ouça o evangelho, creia, se arrependa, entregue o coração para ele, seja salvo. Vamos ter uma nova vida sem sofrimento. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, está entendendo, pessoal? Sabemos que neste mundo nós sofremos, mas temos galardão por isso, recompensa por isso. Por isso você que tenta entender o sofrimento humano precisa compreender e estudar de Gênesis e Apocalipse e compreender que a queda, a liberdade que Deus deu para o homem fazer escolha, foi um acerto de Deus, não um erro. Deus não errou de criar o homem livre. Ele não queria que ninguém fosse para o céu na marra. Mas só os que o amarem e receberem serão salvos. Ah, por que criar um homem se ele vai para o inferno? Sim, porque alguns escolherão a Deus e irão para o céu. Deus deixou o homem livre para ele escolher. E isto não é um defeito de Deus, isso é uma qualidade. Se ele criasse o homem forçado, manipulado, aí é que seria uma tirania, Esse é uma maneira do inimigo fazer as coisas por força, por violência. É o inimigo que hipnotiza, enfeitiça. Deus não. É essa arma que o inimigo usa para forçar as pessoas. Deus, ele dá essa condição, mas ele não força. Por isso não falta em Deus nem amor, não falta, nem poder. Porque Deus amou o mundo que deu o Espírito Santo, que é poder, para que todo aquele que receba tenha vida eterna. O amor pelo sangue derramado de Jesus que nos salva, e o poder no Espírito Santo que está em nós que nos capacita, é a graça. A graça é a bondade, né? A misericórdia e o poder. Exatamente esses atributos que as pessoas dizem que Deus não tem. Deus nos amou, que nos salvou em Cristo. Deus nos deu poder para vivermos no Espírito e vencermos a carne, como o pastor Cláudio pregou domingo. Pelo Espírito mortificar as obras do corpo e ter um relacionamento com Deus voluntário. Essas coisas não são complicadas no Espírito. Não são absurdas, são muito simples e patentes. Este homem disse: Senhor, se tu podes, liberta meu filho. Na sequência vemos que Jesus libertou. Se nós tivermos uma fé construída, perseverante diante do Senhor, compreenderemos cada vez mais o seu caráter, o seu perfeito amor lança fora todo medo. Compreenderemos que o sofrimento humano não é a vontade de Deus. Deus não cria tempestade, ele vem na tempestade e acalma a tempestade. Deus não criou o sofrimento humano. Isso veio pela escolha de Adão e terá fim quando Deus criar novos céus e nova terra. Aqui o que Deus nos dá é poder para superar isto com as armas do Espírito. No passado Deus nos livrou da culpa do pecado, hoje ele nos livra do domínio do pecado, e no céu Deus nos livrará da presença do pecado. Lá não haverá lágrimas nem sofrimento. No céu não há lágrimas, no inferno não há alegria, não há paz. Podemos ter uma eternidade com Deus ou sem Deus. Isso aí é uma escolha totalmente nossa. O evangelho está sendo pregado a toda criatura. Por isso que eu digo para você, se reconcilie com Deus, se arrependa. Diga: Jesus, venha para o meu coração, me perdoa, me limpa. Me enche do teu Espírito Santo e me dá força para mim meditar na tua palavra. Estar no meio do povo de Deus, buscar o Senhor em oração. Somente assim você vai ter uma fé esclarecida que vai te tirar dessa esfera aonde questionamos a Deus sem precisar. Porque aquele que conhece a Deus sabe que em Deus não há falha, não há defeito, não há pecado, não há injustiça. Todo o equívoco vem da interpretação do próprio homem caído. Porque em Deus só há virtude, só há amor, só há bondade. E um dia lá no céu compreenderemos isso com profundidade, pessoal.
compreenderemos que Deus nunca falhou, nunca desamparou. Deus sempre foi fiel. E aqueles que o conhecem sabem que Ele está sempre aliviando, curando, libertando aquele que o busca de todo o coração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.